Você já viu esse símbolo? Isso quer dizer que um produto foi fabricado na Zona Franca de Manaus. Isso ajudou em alguma coisa? Você sabe o que é a Zona Franca de Manaus? Pois é, hoje eu vou te contar a polêmica história e o que é, né, a criação da Zona Franca de Manaus. Você vai entender muitas coisas. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Todos os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus recebem aquele selinho falando: fomos fabricados aqui, temos vários e vários incentivos. Mas você sabe mais ou menos por que essa zona foi criada? E mais do que isso, principalmente em Manaus, a história é um pouco polêmica e tem motivo. Vamos entender um pouco da história do estado. Manaus é o maior símbolo do ciclo da borracha no Brasil, que vai de 1880 até 1910. Essa era uma época muito forte na extração do látex naquela região, até porque você deve saber que a partir desse momento a indústria automobilística, principalmente, começou a criação de pneus. E com certeza você deve imaginar que o látex era uma coisa bem importante. Basicamente, quase tudo que a gente usa tem algum componente de borracha. Mas como essa borracha tinha que ser distribuída pelo país, em 1907 foi fundado o Porto de Manaus, porque ao invés de você ter que atravessar o país por terra, você podia fazer isso pelo porto. Só que o que acontece? Um dinheiro que traria muita prosperidade para a região meio que foi, vamos dizer, afanado. Sem aspas, na verdade, não o dinheiro em si foi afanado, mas a matéria-prima foi roubada em 1876 por um inglês chamado Henry Wickman, que roubou 70 mil sementes de seringueira clandestinamente para levar para outro lugar. Eles queriam essas sementes porque eles queriam plantar em uma outra região que desse também, para tirar um pouco da exclusividade que a região de Manaus, por exemplo, tinha com o látex. O resultado foi que a partir de 1910 o Amazonas começou a sofrer bastante com a economia, porque agora o pessoal estava produzindo látex na Ásia por um preço bem competitivo. Depois disso, Manaus sofreu um colapso econômico nos anos que viriam. Beleza, então você percebeu que tem uma grande polêmica aqui nessa história e que Manaus teve uma economia meio que colapsada e precisava de alguma coisa para se reerguer. É aí que entra a Zona Franca. Mas o que significa isso? É uma área dentro de um país escolhida para receber incentivos fiscais e também alguns descontos para atrair empresas a investir naquela região ou no país. E principalmente também as indústrias, para que elas venham para cá. O objetivo da Zona Franca é incentivar a economia daquele lugar, porque, por exemplo, se você pensa que uma empresa vai se instalar lá, ela vai gerar economia para o lugar, vai contratar as pessoas, né, que trabalham por lá, vai trazer profissionais para trazer um conhecimento de fora, ou seja, tem grandes vantagens. Coisa que já aconteceu em outros países também, que também tem uma Zona Franca, tipo França, Alemanha, China e também em Copenhague. E essa zona de livre comércio, se é que a gente pode chamar assim também, tem algumas negociações em que os impostos podem ser reduzidos tanto para compra, mas também como para venda e exportação para outros países, por exemplo. É um lugar diferente ali dos tributos que a gente paga tanto, né? Eles não pagam tanto assim para ter esse incentivo. Mas por que especificamente em Manaus? Justamente pela história que eles têm com a borracha. É porque é o seguinte, ó, em 1957, o Juscelino Kubitschek assinou um documento que estava criando um grande depósito lá para colocar os produtos importados que chegassem ao Brasil, principalmente através do Porto de Manaus. Isso porque o Rio Amazonas é gigantesco e tem várias ramificações, ou seja, o pessoal que chegava de fora conseguia navegar por esse rio e meio que alcançar grande parte do Brasil. Era um ponto bem estratégico. E o Porto de Manaus fica no Rio Negro, que se conecta ao Rio Amazonas e é a maior bacia hidrográfica do mundo e conecta vários países, tipo Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. Olha só como é que é um grande centro de distribuição. E aí esses produtos ficavam lá armazenados até que eles fossem distribuídos para o Brasil internamente, né? Até que chega 1967, com o Castelo Branco, que mudou um pouco esse plano para criar a Zona Franca. E tem até o
textinho aqui, ó. A Zona Franca de Manaus é definida como uma área de livre comércio de importação, exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. É meio que um jeito de deixar a economia naquela parte do país mais forte, né? Visto que o polo industrial sempre foi a região sudeste. Era mais jogo, né, levar para lá, porque senão a distribuição de renda também ia ficar bem indistribuível, né? Se é que a gente pode dizer assim. As primeiras fábricas começaram a funcionar por lá em 1969, mas foi a partir de 1972 que realmente teve aquele boom de produção, depois da inauguração do Distrito Industrial, que toda cidade tem um distrito industrial, né? Que é meio que um bairro ali para atender o pessoal que vai trabalhar na fábrica e tal, para o pessoal ter mais conforto, levar a família. Daí algumas medidas do governo são diminuir os impostos, dar uma porção de terra, abatimento em alguns gastos e por aí vai, né? Cada caso é um caso. Em troca disso, gera emprego, a especulação imobiliária começa a valorizar o lugar, né? São várias as coisas que ajudam. E as cidades também conseguem recolher mais impostos, tanto de quem está produzindo e de quem está consumindo, melhorando também a infraestrutura. E você deve lembrar que esse é o selinho oficial e ele tem até uma história. Quando você olha esse bonequinho aí, você vê o quê? O que você vê, Babrelando? Parece um pássaro voando. Um pássaro, né? Mas esse pássaro é um pássaro específico. Esse selo foi criado em 1982 pelo Reginaldo Lima. Esse símbolo é de uma garça que não é encontrada só na região lá, mas também em todo o Brasil. E é para dar aquela ideia de livre mercado, né? Entendeu, gente? Como é que eu explico um conceito de uma forma muito boa? E hoje em dia, a Zona Franca de Manaus gera cerca de mais de 500 mil empregos. E a empresa que quiser entrar para esse ramo aí, né, para esse polo de criação, tem que subir um projeto, né, ser aprovado e tal, para receber todas essas isenções. Mas várias fábricas que a gente conhece já tiveram uma produção lá. Por exemplo, a LG é uma daquelas que produz lá aparelho de som, de tudo que eles fazem lá. A CCE, que era subsidiária Lenovo, produziu até 2020 por lá também. Computadores, notebooks, tablets, um monte de coisa. A Microsoft teve uma fábrica que operou lá fazendo Xbox até 2015. A Panasonic produziu lá até 2019. A Pioneer faz sons automotivos e tal, tá lá. Sempre Toshiba, Philips e até a Sony produziu várias coisas lá até 2020, quando vendeu a fábrica para Mondial. Tem um detalhe também que eu acho um pouco polêmico da gente falar aqui, é que você deve pensar que, beleza, então se as coisas são produzidas lá, eu posso chegar lá, deve ter uma venda na cidade que vai vender isso com um preço mais convidativo, vou comprar isso mais barato. Mas na verdade não, porque essa isenção de impostos visa que as pessoas que estão vendendo tenham um maior lucro com essa produção do que a pessoa que vai comprar. Acaba que esses produtos chegam com preço tabelado para todo o Brasil, ou dependendo, né? Mas você não pode ir lá comprar e receber um desconto por isso. Eu não sei se eu acho isso muito bom, né? Porque a população deveria ter um negócio também. Mas apesar que o pessoal também só vai para lá porque vai ter um lucro maior. São dois pesos, duas medidas. Você tem alguma ideia sobre isso, Barilano? Alguma opinião? Só que a gente, consumidor, só toma na tarraqueta. É verdade. De uma forma ou de outra, a gente toma pra dentro, né? É uma história polêmica que começa com um roubo, mas que com certeza, a hora que você vê aquele selinho ali, você vai lembrar dessa história e falar assim, eu já sei pra que serve a Zona Franca de Manaus. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!